Ver se entrou aqui. Deixa o microfone. Boa noite. Queria dizer que hoje a gente vai bater um papo bem legal, muito especial aqui com a Janaína Aires, professora da UFRN, e com a jornalista Mabel Dias. Eu sou Elara Leite, nós fazemos parte do FINDAC, o Fórum Interinstitucional pelo Direito à Comunicação. Hoje o nosso papo vai ser sobre... O tema é longo, mas o assunto é muito interessante. Da mídia para as urnas, né? Como é que esse pessoal, esses apresentadores, tal, eles saem, se capitalizam politicamente através do sensacionalismo. E a gente vai bater um papo aqui leve durante 50 minutos, né? Conversando um pouco sobre esse e outros assuntos relativos à mídia paraibana e brasileira de modo geral. Passar aqui a bola para a Mabel. Boa noite, Elara. Boa noite, Janaíne. Obrigada por ter aceito esse nosso convite, né? A última live foi com a secretária Lidia Moura, foi numa sexta-feira, às 7h30. Hoje a gente fez na segunda-feira, deu tudo certo. E já começando aqui para você, começando com a nossa live, com as perguntas, eu queria que você falasse inicialmente, né, nas suas pesquisas do mestrado e doutorado, que foi o título também que a gente viu para essa live, quando você analisou o uso da TV pelos apresentadores e repórteres dos programas chamados como policialescos, né, como trampolim para ascensão em suas carreiras políticas, né, alguns chegam até a se eleger, e a maioria desses apresentadores, se não todos, eles adotam um discurso anti-direitos humanos, um discurso de ódio, que violam as leis, né? A própria Constituição brasileira. Como é que estas pessoas, na sua avaliação, conseguem se projetar no cenário político, nacional e paraibano também, mesmo com a prática e o discurso tão agressivo? Então, gente, boa noite. Quero começar, antes de mais nada, aqui, Mabel, antes de responder essa pergunta, agradecendo enormemente o seu convite, o convite de Elara, parabenizando, né, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo na luta pela democratização da comunicação, a importância também, né, frisar a importância do fórum, do FINDAC, que eu acho que é uma experiência e uma proposta inovadora e, de fato, tem transformado o cenário da Paraíba, né, trazendo essas discussões permanentemente. Olha, para responder essa sua pergunta, eu acho que a gente precisa estar bem próximo, assim, da realidade, né, porque eu desconheço alguém que não observe como esse fenômeno ele é presente na nossa história política, né. Então, cada cidadezinha, cada estado, alguns com maior expressão, outros com menor expressão, mas todos eles vão ter algum comunicador político que, de alguma maneira, ascende, né, a cargos eletivos através do trabalho na rádio, através do trabalho na televisão. As minhas pesquisas, elas se dedicaram necessariamente a pensar a televisão aberta brasileira, né, porque o que a gente começou a identificar é que havia, né, ou que existem formatos televisivos que são pensados exclusivamente para esse processo de ascensão política, né, dos seus personagens e de personagens também que vão ser secundários. Então, a partir da orientação de Suzy dos Santos, que é professora da UFRJ, e uma das principais referências no que se refere ao coronelismo eletrônico, comecei a desenvolver essa pesquisa, e aí é uma pesquisa que aponta necessariamente para essa relação, né? Vamos dizer assim, a mistura em que o sistema político brasileiro se mergulha, vamos dizer assim, no nosso sistema midiático, seja a partir da propriedade dos meios de comunicação, que a gente sabe que nós temos mais de um terço do nosso Congresso diretamente vinculada aos nossos meios de comunicação, seja também a partir dessa relação de trabalho, né? Então, trabalhadores midiáticos que são vinculados à política, que são vinculados à comunicação. E aí, só para explicar um pouco, né, para o povo que está em casa, o povo que está assistindo, a pesquisa ela começa com interesse particular a partir de um programa, o Correio Verdade, e como toda pesquisadora em começo de carreira, né, eu achava que era uma grande exclusividade da Paraíba
Porque a gente tinha ali um formato, um programa que é um programa tradicional, né, praticamente na nossa história, desde 2013 ele é vinculado pela TV Correio, e a partir desse programa especificamente a gente viu, eu particularmente assisti a ascensão de vários personagens políticos e acompanhei mais diretamente na minha adolescência a ascensão do J. Júnior, né, hoje já falecido. E aí eu achava que aquilo era uma grande exclusividade da Paraíba e tal, e eu quis estudar aquilo. E aí, quando eu fui mergulhando na pesquisa, foi que eu consegui identificar que não era exclusividade da Paraíba coisa nenhuma. Era uma realidade nacional, né? Então, todos os estados brasileiros tinham aquele mesmo tipo de formato. E a partir disso, desse insight, eu disse, rapaz, eu tenho que ver por que, que nós temos tantos exemplos assim, por que, que isso se repete, se reproduz na nossa historiografia política, especialmente na nossa mídia. Bom começo, né? Então, queria agradecer aqui a quem está acompanhando a gente nessa live e dizer que quem quiser mandar perguntas ou comentários pode fazer aqui no chat do Facebook, a gente está acompanhando, tá bom? E aí dizer também que se quiser mandar no WhatsApp da gente alguma pergunta, também pode mandar, tá bom? Gente, hoje a gente vai bater um papo, tá? Então tem outros assuntos também que vão acontecer aqui. Essa coisa que você falou é muito importante, né? E você lembrou bem o J. Júnior, né? Depois foi prefeito, né? De Bahia, município, né? Na Paraíba. E aí a gente vai entrar daqui a pouco em outras questões que envolvem outros personagens que também se locupletaram por meio do sensacionalismo na mídia, né? Paraibana. Mas eu queria puxar um assunto contigo aqui, Janaíne. Veja, a gente está aí na véspera do 7 de setembro, né, onde a gente vai ter atos, né, tanto atos contra o governo, quanto atos antidemocráticos, né, que eu não posso dizer que são atos a favor do governo. Né, quando você diz que quer derrubar ministro e tal, para mim isso não é ato pró-governo, é ato antidemocrático. Então a gente tem que dar nome aos bois aqui, né? E aí a gente tem a mídia que se comporta de uma maneira um tanto tendenciosa, né, em relação ao assunto, né? A gente vê que historicamente a mídia ela não tem, normalmente não cobre protestos de movimentos sociais, a não ser que haja uma repressão violenta da polícia ou que haja uma depredação de patrimônio público, né? E aí, diante disso, né, historicamente, e a partir de 2018, com o governo Bolsonaro, qual é a sua análise em relação... Mabel também pode falar se ela quiser. Qual é a sua análise em relação a como a cobertura da mídia tem mudado em relação a atos e protestos e manifestações? Olha, Lara, eu acho que essa questão ela é muito importante para a gente entender o processo de ascensão da extrema-direita, né, no Brasil. Acho que a mídia ela desempenhou um papel muito central, vamos dizer assim, nesse processo de destruição, de ruptura democrática que a gente visualiza e vivencia desde 2016, né? A gente não pode esquecer que nós falamos de um país em que a mídia é absolutamente concentrada, e não somente concentrada, ela é também está também sob o domínio das elites, né, nacionais. Então, essas elites elas estão comprometidas com suas próprias pautas, com seus próprios interesses políticos, eleitorais, políticos e econômicos também, e esses interesses eles colidem diretamente com o que propõem os movimentos sociais organizados, né, parte da sociedade civil, não toda, porque aquela que está mais aliada uma perspectiva talvez mais liberal tem um certo apoio, vamos dizer assim, né? Mas a gente não pode esquecer disso, né? Então a gente crê muitas vezes, acredita que dentro desse cenário, que é um cenário de concentração, um cenário de enorme dependência política e econômica da verba pública federal, vai existir um jornalismo comprometido ou um jornalismo imparcial ou qualquer coisa do gênero, né? No contexto brasileiro, o que a gente identifica desde muito tempo é justamente esse processo de dependência e de relação, vamos dizer assim, de paralelismo político, né, necessariamente, né? E aí o contexto que a gente vive hoje é de um
governo de extrema-direita, né? Então, se a gente fala de uma mídia dependente da verba pública, e aí eu estou pensando para além desse consórcio de comunicação que se formou a partir da pandemia, estou falando muito mais de outras emissoras que são realmente apoiadoras, né, do governo Bolsonaro. Eles vão estar aliados, obviamente, com esse processo de criminalização. O que a gente identifica necessariamente é não só um recrudescimento dessa criminalização dos movimentos sociais, mas especialmente um alinhamento com o fascismo, de fato, né? Então a gente vê quando se cobre uma manifestação fascista, o governo está ali, de certa maneira, nós jornalistas sabemos muito bem o que significa, né? Ali, de certa maneira, esse jornal ele está entrando nessa onda, né? Ele está, de fato, dando voz a essa corrente, e a gente sabe que se nós prezamos pela democracia, a gente não deveria dar voz ao fascismo em nenhuma situação, em nenhuma ocasião, né? Então a gente esqueceria aquela história vamos dizer assim, que para mim é um pouco mítica, né? Ouvir os dois lados, mas se um dos lados é o fascismo, infelizmente a gente não pode ouvir, porque a gente colidiria diretamente com o valor clássico, que é esse valor da democracia. Então eu vejo, Elara, dessa maneira, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, a gente está cobrando uma responsabilidade de um setor que jamais teve responsabilidade, né? Entende? E aí a gente também tem alguns vícios, vamos dizer assim, de defender ou de acreditar que profissionais vão ser capazes de romper essa lógica, quando a gente sabe que, infelizmente, não, né? Então, a gente precisa pautar, desse ponto de vista mais macro, a democratização da comunicação de forma mais ampla. A gente precisa ter mais vozes, e a gente precisa que essas vozes tenham condições de ascender, de falar, e não necessariamente cobrar de um jornal liberal, ali ligado à Avenida Paulista, financiado pelo agronegócio, que ele vá discutir, vá pautar coisas que fogem, né, dos seus interesses, fogem da sua realidade. Eu penso um pouco assim, né? E me preocupo bastante com esse processo de ascensão fascista, que boa parte da nossa mídia hoje tem encampado sem qualquer preocupação. Ok, Janaíne. Em 2012, você publicou no site do Observatório de Mídia Paraibana, que você é uma das organizadoras, né? E fez várias reflexões importantes no observatório. E esse artigo também foi publicado no Observatório da Imprensa, que era as cenas chocantes do jornalismo perícia, onde você analisou publicações de portais aqui da Paraíba sobre crimes, né, ocorridos principalmente em bairros periféricos de João Pessoa e que envolviam jovens negros e pobres. Eu queria que você definisse o que seria esse jornalismo perícia e explicasse por que os telejornais, né, tradicionais, que não têm, as emissoras que não têm programas policialescos, eles estão adotando essa estética, né, esta prática desse jornalismo perícia, que antes era a prioridade dos policialescos. Essa expressão jornalismo perícia, ela vem muito da preocupação com essa invasão, vamos dizer assim, que fotógrafos e jornalistas, né, cinegrafistas também, promoviam de corpos de pessoas que foram assassinadas ou pessoas que morreram em situação de violência, em situação, enfim, grave, né? E aí eu me preocupei muito com isso e eu disse, nossa, por que o jornalismo ele não está encontrando essa distância, ele não está preservando essa distância, que é uma distância ética, né? Você tem que respeitar o corpo do outro, independente do contexto em que ele esteja, né? E aí eu comecei a observar que, na verdade, a gente estava falando de uma expressão do racismo estrutural, né, manifestada ali no jornalismo, né? Então, o conceito de jornalismo perícia, se a gente pode chamar assim, ele estava muito relacionado a essa relação, né, do entendimento do corpo do outro como algo qualquer em que eu posso lucrar em cima dele, né, eu posso percorrê-lo sem qualquer tipo de autorização. E aí eu acho que essa é uma das expressões mais evidentes, né, do racismo estrutural na nossa mídia, né, que a gente não se preocupa, em que boa parte do jornalismo não se preocupa com
o corpo do outro, sendo esse corpo, obviamente, um corpo negro, né? E um corpo periférico, um corpo pobre. O que se identifica, Mabel, é que no contexto desse jornalismo, vamos dizer assim, de web, midiático, esse é um jornalismo que conquista muitos cliques, por diferentes aspectos, né? Pela curiosidade e pelo sadismo, também por essa falta de reflexão coletiva e por aí vai. Então, isso se tornou, de alguma maneira, hegemônico no nosso jornalismo, no nosso web jornalismo, né? É tanto que, mais adiante, depois desse jornalismo perícia, segundo o resultado de pesquisa, a gente denominou como geografia do sangue, porque o que era isso? Era como quando a gente coloca no Google o nome de um bairro periférico da cidade, a gente só encontra corpos de pessoas mortas, né? Então, se eu coloco, sei lá, Manaíra, eu vou encontrar um shopping, vou encontrar grandes prédios, eu vou encontrar praia, mas se eu coloco Grotão, eu vou encontrar ali inúmeros corpos, né, de pessoas mortas, decapitadas, enfim, em situações terríveis. E aí essa geografia do sangue também era essa expressão de racismo estrutural, né? Então a gente vai construindo sobre essas localidades uma narrativa, que é uma narrativa da violência, né? E aí o fato dessa narrativa ter se tornado de alguma maneira hegemônica dentro desses espaços e o fato também dela ser muito presente e muito pouco regulada no contexto dos programas sensacionalistas fez com que esses programas, do ponto de vista da concorrência, conseguissem impor, vamos dizer assim, novas dinâmicas, novos métodos para um jornalismo, entre aspas, tradicional. Então, a gente identifica desde 2003 uma modificação substancial, vamos dizer assim, no jornalismo que considerado, ou que era considerado até então, como um jornalismo de referência, né, nesse conceito, que é um conceito elitista também, de classe também, mas que se referia àquele tipo de jornalismo que tinha um certo padrão, um respeito por uma posição de âncora mais imparcial, vamos dizer assim, um âncora sentado, que não comentava as matérias, por exemplo, né? Então, essa modificação, que é uma modificação causada muito propriamente pela disputa por concorrência, né, pela audiência, ela gerou, vamos dizer assim, ela tem impactos enormes na narrativa que a gente tem construído sobre as nossas cidades, sobre as nossas localidades, né? E eu vou dar um exemplo que eu sempre repito esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo que para mim marcou muito. Eu fiz parte de uma expedição para conhecer a mídia, né, no interior do Maranhão, e nós chegamos a uma cidade muito pequenininha. E aí a gente foi conhecer, né? Para quem não sabe, o Maranhão e parte da Amazônia Legal, as retransmissoras elas podem produzir conteúdo também. E aí a gente chega em cidades muito pequenas que tem 5 televisões produzindo conteúdo, né? E aí a gente foi conhecer uma dessas TVs. E aí era muito interessante porque era uma cidade completamente pacata, mas os programas policiais, os programas todos eram programas policiais. E aí não havia pauta para se cobrir, né? Mas a narrativa sobre a cidade era uma narrativa da violência, né? Então eles tinham aquele giroflexo assim girando e as pautas elas eram muito singelas, né? Vou dizer assim, vou classificar como singelas porque é o que eu achava ali. Então era um roubo de uma galinha, então era uma briga entre casal, né? Então o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente constrói sobre as localidades, mesmo que elas não tenham essa pauta como a pauta principal, esse tipo de narrativa, né? Então, essa ausência de regulação, porque são programas muito mais baratos de se produzir, trouxe implicações absolutamente sérias, né, para o contexto maior, vamos dizer assim, de disputa da concorrência e, obviamente, de produção da informação. Então, Mabel, o que eu observo é que essa mudança, né, na forma desses programas se portarem nesse processo de disputa de audiência é justamente mais um reflexo dessa ausência de regulação dos meios de comunicação no Brasil, né? Então, como eles precisam se ajustar, vamos dizer assim, para a audiência, e como não há nada que os impeça legalmente falando, né? Então, eles vão ali nadar com a corrente e a gente vê um processo de uma certa derrocada, inclusive, né? Em programas que eram tradicionais, que tinham uma certa
referência, credibilidade, que hoje embarcam nessas estratégias sensacionalistas com bem menos pudor. Interessante isso que você está falando, Janaína, porque aí a gente vê realmente como esse jornalismo sensacionalista, né, ele getifica a população, né? Então fica tudo meio que construído ao redor dos guetos, né? Você tem uma população periférica que dificilmente vai deixar de ser periférica porque essa narrativa policialesca ela reforça, né, esses locais como locais de violência, né? E aí, hoje a gente está fazendo hard news, soft news, certo? Então a gente vai voltar para o outro assunto agora. Daqui a pouco a gente retoma isso aí, tá? Segura a onda. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre um assunto que a gente começou a falar, né, na pergunta anterior, que é a questão da politização, né, dos apresentadores dos policialescos, né? A gente teve aqui recentemente, aqui eu tô em São Paulo, mas a gente não tem fronteira na internet, né? Mas eu estava em João Pessoa, na Paraíba, no ano passado e acompanhei isso de perto, né? A gente teve uma eleição na qual houve um candidato que era apresentador de um programa policialesco e depois, enfim, ele acabou voltando para apresentar esse tipo de programa. E ele era apresentador desse programa, um cara que não tinha nenhum tipo de atuação política, né? nenhum tipo de proposta, nada realmente concreto, né? Para oferecer à população. E aí a gente vê que esse cidadão, ele utilizou da audiência que ele tinha nesse policialesco, se tornou um candidato a prefeito da capital da Paraíba, né, João Pessoa, e mesmo diante de outros candidatos que tinham história política, né, inclusive ficou pau a pau com um candidato que era deputado federal, com uma carreira extensa, né, politicamente falando, né? Eu não vou entrar em seara de direita ou esquerda aqui, mas eu estou comparando em relação ao currículo político, né? E a gente vê que esse cidadão não tinha nada para oferecer politicamente, né? Não tinha nenhuma carreira, nenhuma atuação, não tinha nada, não tinha projeto, não tinha nada para oferecer, apenas a popularidade e o discurso populista ali naquele momento, e ele acabou em segundo lugar na disputa para prefeito da capital da Paraíba, né? E aí eu queria ouvir de você, qual é a sua análise sobre isso, Janaíne? Então, Elara, eu vou dar os nomes aos bois, né? A gente está falando de Nilvan Ferreira. Eu adoro falar todos os nomes, eu acho que é muito importante a gente dizer de quem que a gente está falando. Né? Nilvan Ferreira, que é apresentador do programa, foi apresentador do programa Correio da Manhã, atualmente é apresentador do Correio Verdade. Nilvan, ele conseguiu chegar ao segundo turno, perdeu para Cícero Lucena, mas derrotou figuras políticas importantíssimas, Ricardo Coutinho, tantos outros, né? Que, enfim, a gente conhece, a gente sabe. E é um fenômeno político que a gente precisa ter bastante atenção. Eu vou falar de modo geral, assim, dos resultados que a gente já encontrou, e vou fazer uma análise sobre Nilvan, Lara, que eu acho que difere um pouco da análise que você fez, porque eu identifico em Nilvan uma trajetória muito comum, né, de outros personagens que, assim como ele, ascenderam a partir da televisão, né? Então, vamos lá. O que a gente identifica, né? Essa relação entre mídia e política ela é já muito antiga, né? Nós temos diferentes expressões e sujeitos, personagens que surgiram a partir disso, seja utilizando rádio, até mesmo antes, né? A partir dos jornais impressos também. Então, essa relação de imiscuidade entre esses dois lugares ele já é bastante antigo. Agora, a partir de 1982, quando a gente identifica um processo de reabertura gradual, paulatina, né, da democracia, a gente identificou também a ascensão desses personagens com maior volume, com maior frequência. O período da ditadura militar trouxe, né, resultou num hiato político enorme para diferentes partidos e diferentes organizações políticas, então havia ali uma necessidade de apresentar nomes, né, e não somente isso, ela precisa apresentar nomes que pudessem ganhar o maior número de votos e fazer com que as chapas ascendessem e conquistassem vagas
no Congresso. E aí, boa parte, né, dos estados conseguiram, naquele momento, eleger vários comunicadores, né? Então, a gente tem vários deles, Sinia Campos, Agnaldo Timóteo, vários que surgiram ali em 1982, relacionados a esse processo político necessariamente. Mas quando a gente analisa de um ponto de vista macro todo o período de redemocratização, os números eles são muito perenes, né? Então, a gente tem uma continuidade, né? Para você ter uma ideia, Elara, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados necessariamente, 13% de todos os mandatos que passaram por ali, 13% deles foram de apresentadores e comunicadores políticos, né? Então, 13% é um número muito significativo, né? Então, quer dizer que esse tipo de personagem ele é muito comum na nossa trajetória. E ele é tão comum que ele é naturalizado. Então, é normal que exista essa mistura, eu estou dizendo entre aspas, certo? É normal que exista a mistura entre mídia e política. O que a gente tem que identificar é que não é normal. É uma expressão patrimonialista muito, muito evidente de mistura entre o público e o privado, que também representa uma espécie de falseamento, né, da representação política, sem nenhuma dúvida. E, ao mesmo tempo, a gente identifica uma série de nuances assim que apontam que esses personagens, dentro da engrenagem política, são muitas vezes descartáveis. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Entre proprietários de meios e trabalhadores, comunicadores políticos, existe uma espécie de instrumentalização, né? Então, os comunicadores políticos, muitas vezes, são para os partidos iscas, vamos dizer assim, de votos para que eles possam arregimentar e levar para o Congresso aqueles mandatos que eles desejam, que eles estão de fato pleiteando, né? Então, é muito comum também que, a partir da ascensão política, um comunicador ele caia, ele não retorne, por exemplo, né? Então, ele não consiga voltar. Isso não acontece na mesma proporção entre donos dos meios de comunicação. Os donos, eles se mantêm, os trabalhadores, eles caem. Agora, de 2001, mais ou menos, para cá, a gente identifica uma mudança, né? Existe uma instrumentalização muito mais evidente em um partido específico, que é hoje denominado como republicanos. Esse partido está ligado diretamente à Igreja Universal do Reino de Deus e à Rede Record, né? Então, essa emissora e essa igreja especificamente tem instrumentalizado esse tipo de ascensão política com muito mais veemência e mais força do que qualquer outra. Então, a gente identifica, por exemplo, pelo menos no congresso anterior, né, na 50ª, não sei se eu estou falando do jeito certo, legislatura, fui arrumar o jeito mais difícil de falar, mas na legislatura passada, né, o partido tinha na Câmara dos Deputados, praticamente 100% dos seus representantes eram comunicadores políticos, ligados à Rede Record de televisão, e que assumiam ambas as plataformas ou apenas uma das plataformas, mas, em geral, ou eram ligados a programas policiais ou eram ligados a programas religiosos, né? Então, essa instrumentalização, ela é hoje real, e a partir dela, é óbvio que a gente cria várias outras organizações que vão tentar fazer esse mesmo tipo de ascensão, né? De ascensão política. Mas, voltando para Nilvan, eu acho que é importante observar que Nilvan, diferente do que a gente imagina, ele não é um cara que surgiu do nada. Então, Nilvan, ele tem uma trajetória política já bastante significativa e muito, como é que eu posso dizer, simbólica, representativa do que é a relação entre mídia e política na Paraíba. Então, quem é Nilvan Ferreira? Nilvan Ferreira é um radialista e um apresentador, e ele foi, né, candidato a prefeito de João Pessoa em 2020, mas ele foi secretário da Prefeitura Municipal de Bahia, né, na gestão do prefeito J. Júnior. Então, olha J. Júnior aí, a trajetória que J. Júnior criou, né? Ele foi secretário também de comunicação de Cajazeiras, né, na gestão de Carlos Antônio de Oliveira. Então, quer dizer, a gente tem uma relação de miscuidade entre política e mídia no nosso estado e no nosso país, que
que deixa suas marcas, né? Então, não dá para a gente não pensar nessa realidade, né? A mesma coisa é o próprio, o que era Samuca, a mesma coisa é o que era J. Júnior, né? Então, o próprio Fabiano Gomes também, né? Que apesar de não ter se candidatado necessariamente, mas fazia parte de um partido político, presidia um partido político, né? Então, essa relação, ela é característica dos vínculos entre mídia e política no nosso Estado. Então, eu não acho que Nilvan ele chegou do nada. Ele tem uma trajetória, e naquele contexto específico, ligado ao MDB, ele, como J. Júnior também foi, ele era um representante que o MDB não entendia como necessário, como em algum momento o MDB, o PMDB na época, entendeu o J. Júnior também como uma expressão. Então, é muito importante a gente identificar esses vínculos de bastidores que estão tão presentes, né? Mas que não são tão perceptíveis, tão apreensíveis, porque a gente precisa mergulhar no objeto, e essas relações, elas são sutis, muito sutis, né? E aí, quando a gente observa, por exemplo, o programa Correio Verdade, o programa Correio da Manhã, se desenvolvia uma estratégia política eleitoral que eram os palanques mensais, né? Em que o próprio Nilvan Ferreira visitava feiras e casas, né, de cidadãos pessoenses, distribuindo benesses, inclusive, né, caneca, resolvendo problemas, feiras, etc. E essa relação, ela também foi feita por J. Júnior, ela também era feita por Samuca, e ela também era feita por Fabiano Gomes, entendeu? Então, isso é política. Isso é uma trajetória política. Entende? Pode talvez não ser a trajetória política partidária que a gente está acostumado tradicional, mas essa é uma trajetória política central. E não é só uma trajetória política de Nilvan, é uma trajetória política daqueles que são donos da TV Correio. Então, a gente tem que falar de Roberto Cavalcante, que é um ex-senador, né? A gente tem que falar de todos aqueles que estão ali dentro daquele universo também. Por isso que eu quis dar o nome aos bois, né? Para a gente poder entender um pouco esse universo, né? E aí isso traz para a política paraibana um novo paradigma, né? Então, J. Júnior concorreu na região metropolitana, Samuca também era cotado para uma região metropolitana. A gente ainda não havia acordado para como esse fenômeno ele pode ser importante também para uma eleição numa cidade, na capital, no caso, né? Janaíne, você acredita, a desinformação, né, o fenômeno da desinformação, ela é bem marcante nas redes sociais, né, nas plataformas digitais, e a gente viu isso muito acentuado nas eleições de 2018, tanto que se elegeu um presidente e outras pessoas também por conta de desinformação, conteúdo desinformativo. Mas você acha que a desinformação ela também está presente nos programas policialescos e na mídia em geral? Olha, vou dizer uma coisa que eu acho que é muito forte. Os programas policiais sensacionalistas são os principais articuladores das fake news. É muito doido a gente dizer isso, né? Porque parece que não, parece que vem de um movimento contrário. Mas aí a gente precisa pegar um pouco do exemplo de Siqueira, né? O que é Siqueira? Siqueira é a instrumentalização desse vínculo. Então, ele conseguiu, né, levar esse tipo de estratégia, vamos dizer assim, para um contexto nacional, né? E ele produz conteúdo, muita gente acha que é para TV A Crítica, que é para Rede TV, mas ele não produz conteúdo para TV A Crítica e Rede TV necessariamente. A principal plataforma de Siqueira Júnior é e continua sendo o WhatsApp, né? Então, o que ele produz ali naquele programa são pílulas de credibilidade da televisão que vão ser espalhadas pelo Zap, pelo Brasil inteiro, né? Então, esse tipo de exemplo, né, o exemplo de Siqueira, ele é muito paradigmático para a gente entender como que esses programas eles se articulam nesse processo de desinformação. E aí a gente tem 2 episódios específicos que eu acho que são importantes da gente lembrar e que falam sobre esse processo de desinformação, mais recentemente no caso da pandemia. E aí eu vou citar 2 que eu acho que foram bastante conhecidos, né? Então, no programa de Siqueira Júnior, uma fake news, que é aquela fake news do porteiro que foi trocar um pneu e o pneu explodiu e ele foi registrado como uma pessoa morta pela Covid, né? Aquela fake news, ela foi espalhada pelo Zap, etc., mas no programa
de Siqueira Júnior, o próprio presidente confirmou aquela fake news. Então, o Siqueira Júnior ele entrevistou o presidente e o presidente confirmou, realmente. Então, estou sabendo disso aí, os governadores estão querendo pegar dinheiro, etc. Um outro caso, que eu também acho que é um caso bem emblemático, significativo, vem de uma ovelha que hoje está se desgarrando, né, desse grupo, que é da Atena. Então, no programa de Datena, aquela fake news lá dos caixões vazios, né, que fizeram brasileiros em desespero abrir os caixões de seus entes queridos. Vocês imaginam o nível de violência, né, que se propiciou para essas pessoas, né? Então, abriram os caixões dos seus entes porque naquele programa, a partir de uma entrevista com Carla Zambelli, essa possibilidade dos caixões estarem sendo enterrados vazios, né, porque os governadores ganhavam dinheiro com isso, segundo a informação, foi aventada. Né? Então, estou falando de 2 programas televisivos, né, em redes nacionais, que, em tese, podem perder suas concessões em virtude disso, mas não perderam, e que isso tudo foi dado de uma maneira completamente irresponsável, né? Então, o que é que a gente identifica? O que é que a gente precisa dizer necessariamente? É que mesmo nesse contexto em que há uma certa institucionalização, as fake news elas penetram com muita força justamente em virtude daquela característica que a gente falou no começo, né, dessa relação de paralelismo. Então, há um interesse e há um financiamento e uma dependência dessa verba, consequentemente, o posicionamento político ele também será correspondente. E se esse posicionamento político depende de desinformação, desinformados ficaremos. Né? Então, infelizmente, eu acho que essa é a situação que a gente vive, né? Lara, só rapidinho, só para emendar uma pergunta, desculpa. É a questão você falou que estaria se formando uma rede bolsonarista uma vez num evento da rede nordestina sobre desinformação, né? Um evento que aconteceu, acho que ano passado. Essa rede bolsonarista nos meios de comunicação ditos tradicionais, assim, ela já está consolidada? Já existem veículos que fazem isso? Olha, hoje a gente pode falar dessa rede bolsonarista, eu acho que não tem como não identificar nossas principais emissoras, né? Então, não tem como a gente dizer que hoje o SBT, Band, Rede TV, Record estejam numa situação de distanciamento crítico ou que preservem a sua condição de distância, né? De distância mínima. Eu acho que isso não existe. Não só não existe, como a gente já tem efeitos simbólicos muito descarados, né? Então, amanhã é 7 de setembro, mas no 7 de setembro anterior, quem estava lá no camarote com o presidente era Silvio Santos, era Marcelo de Carvalho, era o próprio Edir Macedo, né? Então, ali o poder midiático brasileiro perfilado ao lado da presidência da República. Então, aquela imagem ela é extremamente simbólica para a gente entender qual é o posicionamento que essas emissoras têm na atualidade, né? Agora, essa emissora, essa rede bolsonarista que a gente está falando, ela já vem de um outro processo, né, Mabel, que é o fato da gente ter hoje um ministro das comunicações, que é Fábio Faria, genro, acho que é isso, genro de Silvio Santos, né, esposo de Patrícia Bravanel, e, obviamente, as concessões brasileiras, elas estão sob esse crivo, né, sobre esse viés, pelo menos parte delas, né. Então, a gente identifica já, pelo menos já existem algumas notícias que apontam para isso, né, para a distribuição de concessões para esses grupos, especialmente grupos ligados ao Centrão, né? Mas eu acho que os efeitos, Mabel, eles são mais tardios, né? Porque quando se concede, ainda vai entrar em operação, isso demora um certo tempo. Então, a gente vai, infelizmente, sentir esses efeitos mais adiante, né? Mais à frente. E aí, mais à frente, a gente já sabe onde é que a gente vai estar, né? 2022, eleições, e então agrava, vamos dizer assim, o cenário que a gente já vivencia hoje, né? Interessante. Essa questão
Enquanto você falava, a Elizabeth aqui no grupo de jornalistas feministas, ela fez um comentário aqui, lembrou do Cajuru, né, que era uma espécie de sensacionalista do esporte e que depois foi para o lado da política também. E aí ela também lembrou que o Datena se filiou ao PSL, né? Então a gente tem aí todo um... Tá tudo interligado, né? Como você mesma vem dizendo aí desde o início da nossa conversa, né? E como é perceptível para a gente, se a gente parar uns 5 minutinhos para analisar, a gente vai perceber que isso é uma coisa que se repete em todo o Brasil, né? Esse comportamento, né, de comunicadores que usam a política para se usam da audiência para entrar na política e para permanecer nela, né? Quando eu me referi a Nilvan e questão de trajetória política, eu estava me referindo a uma trajetória política no legislativo, né? Mas realmente você tem toda a razão, ele teve essa participação no executivo, né? Tanto em Bahia quanto em Cajazeiras, mas a gente não é acostumada a ter essa percepção do que o secretário também é um agente político, né? O secretário de governo, o secretário do município, né? E aí a gente às vezes acaba passando batido em relação a isso, né? E é uma coisa que a gente precisa de ficar atenta realmente, porque todo o corpo de secretários de um município também são agentes políticos, né? Então isso é para a gente pensar realmente. É inegável que Nilvan ele tem uma história política, mas em comparação com os outros candidatos, eu acredito que não era nem para ter chance, entendeu? Se ele não fosse apresentador de um programa de TV, ele teria zero chances, absolutamente zero chances de conseguir chegar onde ele chegou, né? Então, era nessa perspectiva que eu tinha feito o meu comentário, né? Mas a gente sabe que ele foi filiado ao PCdoB e tal, ele tem uma história para trás, né? A gente sabe que tem tudo aí anteriormente, né, no passado dele, mas se fosse sem levar em consideração o fato dele ser apresentador, se tirasse isso da história dele, ele não teria menor chance dentro do processo para candidato a prefeito de João Pessoa, né? Diante do quadro de candidatos que a gente tinha na última eleição. E aí eu vou fazer uma provocação aqui para você, Janaíne. A periferia... Cadê? A minha provocação aqui. O discurso populista, né, que a gente tem visto nos programas policialescos, né, ele é voltado para as camadas mais pobres da população, né? Então a gente vê que existe todo um apelo para essas camadas mais pobres da população nesse discurso dos programas policialescos, que é um discurso apelativo para a insegurança, apelativo para a ausência do Estado, né? Apelativo para o crime, e esse discurso, ao mesmo tempo que é verificado nos programas policialescos, ele também se dirige a essa camada da população que vive uma realidade realmente, como é que eu vou dizer, uma realidade de risco, né? De risco na segurança, de risco alimentar, são vários riscos e a ausência de políticas públicas, né? Porém, quando a gente usa o discurso populista que é utilizado nos policialescos, isso seria uma fórmula mágica, vamos dizer assim, para alcançar a audiência que esses policialescos alcançam? Ou seria o contrário? Esses programas só têm a audiência que eles têm porque eles estão no horário favorável para isso? É a fórmula ou é o horário? Olha, eu acho que é uma fórmula, mas eu acho que o que você falou sobre Nilvan, você tem toda a razão. E aí, para Nilvan é um exemplo importante para a gente entender um pouco isso, né? Esses personagens, eles se apresentam como outsiders. Então, eles não são filhos de políticos em geral, eles não são ricos em geral, eles não são bem-nascidos, vamos dizer assim, nem são fixos num partido político, né? Então, eles são colocados sempre como manifestações da renovação necessária para a política, né? Então, eu não acho que é o horário, eu acho que é a fórmula necessariamente, né? E aí a gente vê chegar o domingo, ontem estreou Luciano Huck. Luciano Huck é essa fórmula posterizada, vamos dizer assim, né? Essa fórmula com o verniz global. Então, essa fórmula, ela é muito
muito. Ela traz para o brasileiro muito conforto, porque a gente tem duas características que se somam, vamos dizer assim. A primeira delas, e aí são várias pesquisas que apontam isso, é essa debilidade da compreensão da coisa pública, né? Então a gente mistura muito facilmente os direitos com as benesses. O segundo ponto seria justamente esse processo de que vem dessa debilidade, né, de não reconhecimento da política enquanto algo transformador, né? Então a gente fica nessa posição que já comumente nos colocam de acompanhar, de observar a política sendo feita, mas não como parte dela, né? Então essa debilidade, ela vai se transfigurar nesse tipo de formato. Agora sim, Elara, essa fórmula, ela é muitas vezes diversa, né? Então a gente pensa que ela é muito igual, porque, obviamente, hegemonicamente, os programas policiais são programas que são trampolins políticos em sua grande maioria, mas quando a gente vai analisar e observar aqueles 13% da Câmara dos Deputados, a gente já identificou uma série de outros gêneros que vão ter formatos diferentes, né? Então, vou citar alguns. O segundo mais hegemônico, vamos dizer assim, seria o religioso, né? Então, são programas de aconselhamento religioso, são programas capitaneados por pastores e por pessoas que têm algum tipo de vínculo, inclusive católicos e leigos, programas que são de defesa de direitos, né? Então, o que a gente já conhece, patrulha do consumidor, xerife do consumidor, que tem esse perfil e que são extremamente longevos, 20, 24 anos, fazendo esse mesmo tipo de serviço e também atuando como trampolins políticos, e também os programas que são, de fato, programas assistencialistas, que distribuem feira, que distribuem colégio, que distribuem cirurgias, muitas vezes feitas pelo próprio SUS, mas que são capitaneadas por alguém. Então, quer dizer, a gente também vê diversidade nessa fórmula, entendeu? Então, essa fórmula ela é muito diversa, ela tem muitas variáveis, muitos elementos que vão se combinar de maneiras diferentes e que são complexas também, né? Então, quando a gente reduz, é a manipulação, é porque o povo. Não, a gente precisa reconhecer várias coisas. A mídia brasileira, a televisão aberta, a radiodifusão, de modo geral, mídia e rádio, são determinantes nas redes de resolução de problemas do povo brasileiro. Então, a gente liga para a televisão, liga para o rádio, antes de ligar para o SAMU, antes de ligar para a polícia, porque a gente precisa que aquilo seja visto, que aquilo seja pensado, sabe? Então, é bem importante também a gente observar essas características, essas variáveis, para compor, né? Para que compõem, de fato, essa fórmula. Dizer aqui rapidinho que faltam 3 minutos para a gente encerrar, tá bom? Já vou agradecer aqui a Janaíne por ter aceitado o convite. Tinha mais umas 5 perguntas para fazer, né? A gente pensa são 50 minutos, mas passa assim rapidão. E é mais um momento para a gente refletir sobre algumas coisas e, obviamente, deixar um pano para manga para uma próxima conversa, com certeza, né? Obrigada, Janaíne. Deixar a Mabel também concluir e você também dar um minutinho aí para a conclusão. Bom, queria muito agradecer a participação de Janaíne nessa live, né? A gente discutiu temas muito importantes. Como eu falei, eu teria muitas outras perguntas para fazer para a Janaíne. Ela é uma referência para mim na pesquisa dos policialescos, me inspirou aí para poder estudar aqui no mestrado isso. E, enfim, é isso. Agradecer demais a sua participação, agradecer também a Elara de topar fazer esses debates, né? Elara está lá em São Paulo, eu estou aqui em João Pessoa, num ambiente bem complicado para a gente debater esses temas, que às vezes eu acho que é até um tabu, muitas pessoas fogem disso aqui, que é compreensível, mas outras também importantes que poderiam estar debatendo com a gente, o pessoal meio que foge, mas já é importante a gente estar falando sobre isso aqui, tocando nessas feridas, como a Elara falou no chamado da live, né? E se der só um pouquinho, Janaíne, comentar sobre a fala de Lula, né, da regulação da mídia, né, que o Brasil ele tem um marco regulatório, mas não é colocado em prática, e eu queria saber um pouco por que isso acontece, se for possível você falar, a gente tem um tempinho rápido, e muito obrigada. Eu acho que isso acontece diretamente pela composição do nosso Congresso, né? Nós temos uma maioria de radiodifusores e eles não vão afetar os próprios interesses, né? Então, enquanto a gente não conseguir convencer a população e encontrar
a força e a vontade política necessária para alterar isso, a gente não vai conseguir. Então, por isso que é tão importante o trabalho como o de vocês. Eu agradeço enormemente a Lara, agradeço enormemente a Mabel pelo convite. Estou aí disponível se vocês precisarem. Para mim é realmente gratificante estar aqui com vocês, ter debatido esse tema que me mobiliza, né, enquanto pesquisadora. E deixar um abraço para todo mundo, deixar um abraço para minha mãe, para todo mundo aí que está assistindo, todo mundo da Paraíba. É sempre muito bom estar em contato com vocês. Eu fico muito feliz de fato que vocês tenham me chamado. Então, um beijo, gente. Muito obrigada. Se vocês quiserem conhecer mais um pouco da pesquisa, Economia Política do Audiovisual, wordpress.com. Lá a gente tem os resultados e vocês podem conhecer também o nosso conteúdo. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada, Janaíne. Até a próxima, hein? Até a próxima. Lara, um beijo, Mabel, um beijo todo mundo. Tchau.